Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos relatos envolvendo uma casa assombrada em Suzano, enviados pela Kelly. Então fiquem agora com a narração da inscrita do canal A Hora do Além. Olá, Feliciano, inscritos do canal. Eu me chamo Kelly, eu sou natural de Suzano, mas eu estou residindo em Santos agora. Agradeço a oportunidade de poder estar participando desse canal que eu gosto muito. E eu achei muito interessante como você conduz e abrir espaço para as pessoas estarem relatando a sua própria voz as histórias que acontecem com cada um de nós. E eu queria voltar a contar, eu estava conversando com a minha mãe e a gente estava relembrando, né, algumas coisas que aconteceram com ela. E nessa época eu já não morava mais com ela na casa de Suzano. E aí ela estava me contando que certa vez ela estava deitada no sofá, assistindo televisão, e a porta da sala estava aberta. E aí ela conta que, num dado momento, ela percebeu que estava entrando alguém na sala. E tipo, na hora, quando você vê alguém entrando, você não pensa como que a pessoa entrou. Porque para entrar na casa tinha um portão e esse portão tinha cadeado. Então como que alguém ia entrar sem ela ter aberto a porta, né? E aí ela disse que olhou e entrou pela sala uma senhora meio gordinha, afrodescendente. E ela tinha uma blusa e uma saia e estava de chinelo. E ela usava um lenço na cabeça. E essa senhora foi andando e foi passando por ela sem olhar no rosto dela. Essa senhora entrou pela sala e foi em direção aos quartos, que tinha um corredor, né? Tinha um banheiro e tinha um corredor que levava aos quartos. E essa senhora entrou e foi. Minha mãe ficou parada, né? Por um instante, porque não conhecia essa senhora. Ficou parada e de repente ela se levantou e seguiu essa senhora até o quarto. Chegou lá, não tinha senhora nenhuma. Mas ela falou pra mim que ela viu, ela estava acordada, ela não estava dormindo, então sem explicação novamente para aquilo que ela tinha visto, né? Isso que aconteceu foi na época que meu pai ainda era vivo, meu pai estava com a minha mãe em casa, e meu pai na frente da casa da gente, ele tinha, onde ele fazia cópia de chave, trabalhava com chaveiro, ele gostou muito de trabalhar com eletrodomésticos, então antigamente se usava, né, consertar, enrolar motor, essas coisas. Hoje em dia não se faz mais isso, mas naquela época ele trabalhava com isso há muitos anos e passou, como o pessoal tinha pedido a oficina dele lá no centro da cidade, ele pegou e trouxe as coisas para casa e deixou tudo no quintal de casa. E aí ele trabalhava, fazia algumas coisinhas, tal, fazia chaves, e ele sempre estava na frente de casa com o portão aberto e ele não saía dali. Aí, tudo bem, ele estava lá trabalhando, fazendo as coisinhas dele. E de repente, ele contando que ele olhou para a escada, que em casa tinha aquela parte de cima, que eu já expliquei no outro relato, e tinha uma escadaria que levava para essa parte de cima e tem uma escadaria no fundo, que aí quem fica no andar de cima pode descer tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. E aí ele olhou nessa escada que dava para esse andar e ele viu uma mulher descendo. E aí ele falou que era uma mulher que estava toda vestida de preto, cabelo preto também comprido, muito feia. Ele falou que era uma mulher muito feia e magra. E ele viu essa mulher descendo, olhou assim por cima dos óculos, né, fazendo o serviço dele. E ele só olhou e viu uma pessoa descendo e continuou trabalhando. Quando ele olhou, não tinha visto mais ninguém. Aí ele pegou, esperou um pouco e a minha mãe começou a descer também, lá de cima. E ele falou assim, escuta... Falou assim pra minha mãe, ô mulher, quem que é aquela mulher feia que desceu aqui da escada? Aí ela falou assim, que mulher? Ele falou, desceu uma mulher feia aí, magra, esquisita.
Aí ela falou, olhou pra cara dele e falou, não tinha mulher nenhuma comigo. Aí ele ficou quieto. Aí ela lembrou, ela falou, sabe o que tinha acontecido? Quando ela subiu, porque em cima ela fez tipo um quartinho com as máquinas de costura, porque ela é costureira. Ela fez um quartinho e estava lá costurando algumas roupas dela lá. E aí ela disse que estava mexendo numa das máquinas e por nenhuma lei aquela máquina funcionava. Ela colocava linha, ia costurar, a agulha quebrava, a linha não entrava no buraco. Ela disse que estava uma dificuldade tremenda de poder trabalhar naquela máquina que ela precisava. E aí ela pegou e disse que começou a orar e repreender aquilo que estava. Começou a fazer uma oração ali, em cima da máquina de costura. E aí passou um tempo, meu pai viu a mulher, né? Então aí ela lembrou, nossa, realmente, né? Foi uma coisa que estava ali perturbando ela e meu pai viu essa coisa que estava impedindo ela de costurar, de descer as escadas. Ela falou que passou um tempinho, a máquina voltou ao normal, ela conseguiu costurar o que ela queria normalmente. Nessa época eu já tinha, né, tido a minha filha. É mais ou menos naquela época do outro relato que eu trouxe, do chocalho. Ela tinha mais ou menos essa idade. E naquele dia eu tava com ela, porque a minha mãe tinha viajado e ia ficar uns meses fora. E eu ia ficar sozinha em casa com a menina. Minha mãe falou assim, olha, tem uma vizinha aqui, que ela tem uma filha mais velha e que ela topou ficar com você, né, durante o dia para te ajudar algumas coisas da casa e à noite para dormir, para você não ficar sozinha. Falei, ok. Aí a fulana ficou na minha casa esses dias e aí chegou numa tarde, eu cheguei para ela e falei assim, olha, eu preciso sair, só que eu vou levar a Melissa comigo. Ela falou, tá bom. Aí arrumei a menina, peguei o carro e saí com ela. Passou um tempo, quando eu cheguei, ela estava muito assustada. E aí ela me contando, né? Aí o relato dela para mim foi o seguinte, que ela me disse que assim que eu havia saído de casa com a menina, ela começou a fazer as coisas, dobrar umas roupas. E aí ela escutou vindo um choro, mas disse que era um choro de criança muito alto e desesperado, um choro muito alto. Aí ela pegou, entrou pela sala e falou assim, não é, mas será que a Kelly não levou a Melissa? Será que ela esqueceu a menina no quarto? Ela foi entrando pela sala e não conseguia passar da sala pro quarto. Ela falou assim que conforme ela avançava, quando ela apoiava a mão na maçaneta para abrir, para entrar no quarto, alguma coisa não deixava, a porta simplesmente não abria. Aí ela ficou assustada, falou, vou dar a volta. Quando ela deu a volta, que ela entrou pela cozinha para dar a entrada nos quartos, ela também não conseguia, aquele choro. O choro continuava e ela não conseguia abrir a porta, como se alguma coisa invisível não deixasse ela passar. Aí ela pensou, e agora? Aí ela deu a volta de novo, entrou pela sala, naquela época a gente tinha só telefone residencial, e ligou para um amigo da gente, que aqui eu vou chamar ele de Alemão. Ligou pro Alemão e falou assim, olha, tá acontecendo isso e tem uma criança chorando aqui e a Kelly saiu com a nenê e eu não tô conseguindo entrar no quarto. Como ele já era de uma religião, né, e ele já entendia dessas coisas, ele falou, olha, me espera aí que eu tô indo. E aí, quando eu cheguei, ele estava presente, né, esse meu amigo e mais essa moça. Ela me falou o que tinha acontecido, que tinha chamado ele. E quando ele chegou, ele falou que ela já estava na porta de casa, que ela não conseguia ficar dentro da casa e estava do lado de fora, no portão, esperando ele. Ele estava muito estranho. Eu me recordo pouco de alguns detalhes, mas o que eu me recordo, ele estava sentado num banquinho, né, nesse corredor que dava para a cozinha, e ele tremia muito. Ele tremia e ele com as mãos entre as pernas. E ele olhava para mim, um olhar fixo, e ele falava assim, me ajuda. E ele falava, me ajuda, assim, um suplício. E ele não tirava os olhos de mim, os olhos dele não piscavam.
E eu falava assim pra ele, mas o que eu posso fazer pra te ajudar? Porque eu não tava entendendo nada. Não sei o que aconteceu com ele, do nada ele parou e quando ele levantou a cabeça, ele já não era mais ele. Porque ele falava de uma forma diferente e ele foi se levantando e andava encurvado. E toda vez que ele entrava, qualquer porta que seja, ele entrava sempre de costa. Não só entrava, como também saía de costas. E aí ele foi entrando nos quartos. E ele foi passando. Ele passou depois pela sala, viu o telefone e falava rabo de porco. E aí ele entrou em todos os cômodos e tal. Depois ele voltou e ficou parado e falou assim pra mim: tu recebeu uma visita, não foi? E eu tentando me lembrar se eu tinha recebido mesmo uma visita ou não. E ele falou assim: tu recebeu uma visita de alguém. E foi essa pessoa que trouxe esse menino que tá aí. E eu vim buscar. E na hora eu pensei, que eu me lembre, tinha um conhecido meu que tinha ido me visitar. Tipo assim, eu não pensei assim, do tipo, nossa, ele trouxe e deixou uma criança aqui. Tipo assim, pra mim não fazia sentido, né? Mas como a gente às vezes não conhece as pessoas, eu só me lembro assim, que veio o rapaz e tudo, e ele falou que havia recebido uma visita e a visita tinha deixado essa criança em casa. Pensei, meu Deus, né? Bom, bateu com a informação porque havia de fato alguma coisa lá e que chorava, né? Conforme essa minha colega falava. E aí ficou nisso, ele fez lá alguma reza. E eu sei que o problema foi sanado e levou essa alma, ou seja lá, e resolveu o problema, graças a Deus. Eu sentia assim a vontade para estar compartilhando aqui nesse canal. Eu gosto muito desse canal e é um canal que eu ouço todos os dias. Então, até os que já passaram, né, eu passei todos os relatos novamente para ver se eu encontrava alguma coisa semelhante, mas até hoje não achei nada. Queria agradecer, né, pela oportunidade que o Feliciano dá aos inscritos estarem contando a sua própria história. E acho muito interessante. E eu agradeço a Deus e agradeço a você e por esse canal maravilhoso e aos inscritos. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Kelly, por compartilhar esses relatos que aconteceram com você nessa casa em Suzano. Se vocês também quiserem enviar seus relatos, pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo o link que vai direto para o WhatsApp do canal. Há dias o WhatsApp foi hackeado e assim algumas mensagens de vocês inscritos acabaram se perdendo, mas eu consegui recuperar 100% o controle do WhatsApp. Quem enviou o relato e não foi respondido, eu peço para que envie novamente. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui, compartilhando, deixando o like e comentando. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos, e também quem está chegando hoje aqui no canal. Sejam bem-vindos. Abraços a todos vocês, até o próximo vídeo.